Abrindo aqui a live dessa segunda-feira. Hoje trazemos o acolhimento à questão da depressão dentro das relações afetivas. Um tema que se faz muito presente em muitos casais, porém muitas vezes de uma forma não plenamente assumida, difícil de lidar, porque muitas vezes há uma recusa ou até uma incerteza a respeito desse quadro. Será que realmente é uma tristeza predominante, é uma sensação temporária de desânimo, de apatia, de dificuldade de fluir bem na vida? Ou estamos diante de uma depressão na pessoa que somos ou em quem amamos? Então é sobre isso que a gente vai hoje conversar. Como que o casal e toda a família, nesse contexto, é afetada quando a depressão está presente. Nós aqui vamos trazer reflexões para que possam contribuir a compreensão e o posicionamento. Atitudes que não mais vejam o sintoma, o problema, como um inimigo, como algo mal, como um mal a ser enfrentado e eliminado. Eu acho que esse é o início da nossa conversa, sempre na perspectiva sistêmica a gente busca o despertar do olhar que reconhece e vê além do que está difícil de lidar. Então a gente vai olhar dessa maneira para a depressão, não nominando, né, assim como um problema, um trauma, o que está, né, por detrás disso. Mas a gente vai juntos abrir perspectivas para que esses sintomas que se fazem presente ou em você, ou na pessoa que você ama, ou no membro da sua família, que a gente possa olhar amorosamente e dar espaços às informações e chamados que essa doença está trazendo para o sistema. Então, boa noite quem está entrando aqui, Alex está chegando e vamos aí abrir o tema, né? Eu acho que essa é uma questão que realmente silenciosamente surge. Existem razões variadas para que a depressão se instale, ela pode ter a ver com um trauma recentemente vivido, ela pode ter a ver com uma perda muito difícil de ser elaborada, uma fase da vida, um estresse acumulado, ela pode ter a ver com genética, tem muitas razões e o nosso papel hoje aqui não é ficar tecnicamente analisando os quadros de depressão, mas que a gente possa contribuir, né, Alex, para trazer novos olhares, né, como a gente lida com o reconhecimento da doença, com os efeitos que isso está trazendo pessoalmente e para a relação em si, e que posturas são favoráveis ou desfavoráveis para que o casal em si possa lidar de uma forma menos traumática e menos desgastante com a questão em si. Boa noite, então, Lu. Boa noite, pessoal. Algumas pessoas que eu estou vendo aqui, já nossos colegas, companheiros. Georgiana entrou, bacana. Então é isso, a gente vai falar sobre depressão. Nem sei por que surgiu esse tema, né, Lu? Mas deu vontade, talvez alguns atendimentos que você fez, né? Te Foi. inspirou a trazer esse tema. E aí eu puxei um dado até para a gente entender a dimensão da depressão na nossa sociedade. O Brasil, ele tem, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, uma pesquisa recente feita pelo IBGE, 10,2% da população, são 16 milhões e 300 mil pessoas com mais de 18 anos que sofrem de depressão. Então, são muitas pessoas. O Brasil é um dos recordistas em depressão e também em ansiedade, segundo essas pesquisas, que são pesquisas bem elaboradas, não é algo chutado, né? Então, até para não estigmatizar isso, né? Porque às vezes a gente acha, né, que a depressão, mesmo né, nessa época, 2021, século 21, a gente acha que é muitas vezes comodismo, fraqueza, né, pessoa que não quer viver, a gente acaba levando para um lado
estigmatizado, e por causa disso a gente começa a olhar no sentido de motivar o depressivo, né, de tentar fazer a pessoa na marra sair do estado depressivo e ir para a vida, fazer suas coisas, e não está vendo que tem um processo psicológico, né, forte, né? Claro, tem níveis de depressão, nós não somos especialistas nisso, mas a gente entende, né, um pouquinho, né, esses níveis podem ser desde moderados, né, fracos até graves, né, e estados graves de depressão, eles podem causar até suicídio, e o Brasil também tem um índice de suicídio muito alto, Alto. né? E por isso é importante a gente olhar com respeito e amor, né? Assim como a gente deveria olhar com respeito e amor para qualquer tipo de doença, de manifestação, né, disfuncional do ser humano. E quando isso é na parceria, como você falou, é mais um motivo, né, da gente olhar com respeito, porque se existe um parceiro ou se eu sou depressivo dentro da relação, olhando pelo aspecto sistêmico, quer dizer que tem algo para ser visto aí. Então, nada ocorre por acaso. Né? Então, seja uma depressão, seja uma questão de problema financeiro, seja uma questão de doença, enfim, a gente fala de vários aspectos que interferem na relação. E a depressão, eu estava conversando agora com a Lu, a gente falou assim que uma pessoa depressiva, ela devido ao seu estado, ela não consegue olhar o outro. Então, aqui já começa um grande abalo na relação, porque o depressivo ele está preso em algo interno que nem ele reconhece. E, Uhum. por causa disso, ele não está vendo a outra pessoa, ele está muito preso em si mesmo. Diríamos que existe um abandono dentro da relação. Então, uma pessoa depressiva, ela acaba não vendo o outro também não se sente visto e se sente abandonado. Então, é um aspecto que vai interferir muito nessa nossa dor, né, de rejeição, nessa nossa dor de abandono dentro da relação. Mas o importante é a gente, como eu disse, olhar por que a depressão está manifestando. Em Alex, geral, sim, só um complemento, né? Que além da pessoa não conseguir ver o outro, na verdade ela não está conseguindo nem ver a si mesma, né? Eu acho não que se vê. é um lugar de vazio, um lugar de vacuidade, assim, muito profundo, que é, é exatamente oposto e contraditório à própria força do amor, né, que visa fazer essa nutrição para mais vida, para florescimento, para crescer, para o desenvolvimento. Então, é óbvio que, mesmo num grau mais sutil, não tão agravado de depressão, essa é uma energia que ela entra como ruidosa na convivência, porque é uma energia que ela vem como um dreno, né? Ela está escoando parte da vitalidade da relação e ela vai mobilizar ambos a perceberem que tem um estranhamento acontecendo. Então é um não ver a si, não ver a vida, né, que está ali acontecendo e essa fluidez da relação que pede por mais, por movimento, por expansão, por desafios serem, né, motivacionais e a dor que isso vai gerar no parceiro. Então, vejam como o ambiente se torna realmente um grande palco de aprendizagens. A pessoa em si, que está lidando com esse lugar sombrio, vazio, de dificuldade de expressão emocional, a outra parte que vê é afetada, busca também encontrar os seus posicionamentos, a gente vai falar um pouco disso também, né? Qual é o meu lugar, se é de auxiliar, se vou ser o salvador, vou tentar tirar, se eu vou buscar as ajudas e encaminhar a outra parte, se eu me afasto, se eu Vou não dar as dou conta, costas. né? E a relação em si, né? Passando por esse momento extremamente sensível, né? Instável mesmo. Sim. E então a gente pode olhar assim esses aspectos da depressão para ficar um pouquinho, para a gente pegar uma linha, olhar pelo Uhum. aspecto sistêmico, embora a gente não despreze o aspecto social, né, a depressão vinculada com perdas, né, seja de trabalho, seja de pessoas queridas, seja de lugares.
seja de status, né, bens materiais. Inclusive, eu dei uma lida também agora, que aqui no Brasil, por causa da pandemia, houve um aumento assim de 20%, não sei. O índice de Ah, depressão, agora eu poxa, precisava olhar aqui, mas o índice de depressão no Brasil, por causa da pandemia, também incrementou. foi um dos mais altos. Sim. Uhum, E é interessante, né, a gente pensar, né, porque nós brasileiros a gente coloca essa imagem, né, de que somos um povo alegre, um povo expansivo, e não estamos vendo o quanto que talvez esse lugar de dificuldade de olhar para a vida ele afeta, né, a uhum, saúde emocional nossa. E um aspecto que eu diria sistêmico, né, então tirando até a questão genética, né, porque existe a propensão de nós herdarmos geneticamente vindos de famílias depressivas, a gente acaba, de alguma forma, também herdando a tendência da depressão. Mas, olhando sistemicamente, a gente pode dizer que atrás da depressão existe uma recusa de alguma morte. Né? Quem conhece constelação familiar sabe que sempre que a gente vai constelar, são colocados mortos, né? Quase sempre, né? Mortos entre aspas. Né? Então, situações de perdas, de abortos, né? De pai e de mãe que faleceram e a gente não soube lidar com isso, um irmão querido, enfim, alguma situação do passado que o sistema familiar não soube dar conta, e aí essa morte não é vista, e pode ser que alguém, um descendente, ele inconscientemente ele se una a essa dor e acaba manifestando nele uma tristeza que não acaba nunca. É uma falta de vontade de viver, né? Ou às vezes até uma vontade de morrer. Né? Não necessariamente a pessoa quer se suicidar, mas ela não tem energia, não tem vontade. Então, sistemicamente, a gente poderia entender que atrás da depressão tem uma negação da morte. E por isso, você que tem uhum, depressão, ou você que lida com pessoas depressivas, e eu vou deixar assim um convite realmente para que você perceba que às vezes você está ao lado de alguém, seja um companheiro, um familiar, que é depressivo e a gente não está percebendo. A gente, como eu falei no começo, parece que é um estigma, a gente acha que é frescura. A gente acha que a pessoa não está querendo viver, que a pessoa é acomodada, que a pessoa tem mimimi, né? Mas olhe como uma doença e olhe, imagine, talvez a gente não vai saber, mas imagine qual será a dor que está por detrás dessa pessoa que se recusa a se expandir na vida, né? Que se recusa, inconscientemente, não é que ela quer, mas se recusa a ter prazer. Que a depressão, tem um livro interessante que chama Mentes Depressivas, da da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, ela fala que a depressão ela é o oposto à excitação, né? Então, o grau da depressão ela tem vários graus até você chegar no lugar de excitação, de prazer, né, de bem-estar. Então, a depressão, no sentido mais grave, é a recusa da vida, é a recusa de sentir-se bem. Né? E quando a gente faz isso, na constelação, nós dizemos que a pessoa está fiel a uma dor. Não é porque ela quer. Quem é que vai querer não se sentir bem? Quem é que vai querer não ter prazer? O que está por detrás, então? Quando um parceiro, alguém está em depressão, pergunte-se qual é a dor que essa pessoa não está dando conta. E aí você vai compreender um pouquinho mais uhum. as razões, né, que essa pessoa está em depressão. E se você, aqui tem um lugar mágico da constelação, se você consegue realmente compreender, não só com a cabeça, mas com o coração, de alguma forma parece que você abre o campo para que a cura ocorra. Você não vai curar a pessoa, mas é uma possibilidade que algo se modifique. Porque nós, terapeutas, como eu acabei de vir do curso de formação para terapeutas aqui de Brasília, eu sempre falo isso. Em primeiro lugar, a gente precisa se conectar com a dor do nosso cliente e nós precisamos, como terapeutas, incluir aquilo que ele não está conseguindo dar conta. E para que a gente inclua, e aí que é um exercício, não adianta só pensar no outro. A gente também tem que pensar quais são as dores que talvez eu não tenha dado conta, quais são as dores que meus pais não deram conta, quais são as dores que meu marido, minha esposa não deram conta. Então a gente precisa investigar internamente o quanto que é difícil.
Imagine a perda de um filho, imagine a perda de um trabalho, imagine a perda, né, a separação da família, a perda de um pai, uma perda de uma mãe. Né? E essa dor, ela grita. Por isso que as pessoas, elas deprimem. Na verdade, é uma forma de defesa. Eu entro numa dor, eu entro na vontade, às vezes, de morrer junto, né? A gente fala isso na constelação, mas, no fundo, eu estou dizendo, eu não aceito essa perda. E nós podemos aceitar dentro de nós. Esse é o primeiro exercício. Se a gente faz isso, a gente pode abrir o campo para auxiliar sem nem falar nada para outra pessoa, né, sem nem ficar empurrando. Né, Lu? E daí a gente pode falar um pouquinho dessa questão, né? Porque quantas pessoas vêm falando meu marido é depressivo e eu estou insistindo para ele fazer terapia, ele não quer fazer nada, ele é calado, ele não se abre. Às vezes ele está realmente preso a uma dor. Né? E muitas pessoas, principalmente o masculino, né, que tem essa dificuldade de lidar com o emocional, se fecha mesmo, né? Não quer olhar. Agora, pode ser também, claro, com as mulheres. Então a gente não deve forçar, não adianta forçar. A gente pode fazer o trabalho por nós mesmos. Uhum. E aí eu acho que complemento trazendo a questão quando ela está em você, né? Você falou do olhar do Sim. cônjuge, né? Que percebe no Uhum. outro essa dor, esse silêncio, esse lugar de apatia, de talvez de uma desistência ou de pouco ânimo para coisas cotidianas ou até um excesso de compensação, seja ela num estímulo de bebida, num excesso de comida, né, mas que não leva a movimentos saudáveis e construtivos, né, mas que mantém exatamente, né, como uma leve elevação e aquela energia estagnada muito predominante. E no papel, né, no lugar de quem está vivendo a depressão. Então, eu acho que aí, muitas vezes, esse autorreconhecimento é um dos lugares muito difíceis, porque tem aí mais de 16, 17 sintomas, né, que são identificados como aqueles que vão sinalizando onde a gente está se aproximando da depressão. Quando a gente lida com um momento de crise, um momento de perda de ânimo, como foi aí esse processo que todos nós, como sociedade, passamos em 2020, né, onde muitas coisas pararam, perderam o sentido, deixaram de ocorrer na nossa vida, é óbvio que todo mundo viveu essa fase de dar uma perda de ritmo na vida. A gente viveu tristezas de muitos lutos de pessoas próximas, de amigos, colegas, e esse luto coletivo que nós vivenciamos. Então, é óbvio que a tristeza foi um marco coletivo e ainda é para muitas pessoas. Não à toa que esse nível de depressão agravou, vindo aí, né, de 2020 para 2021, então é óbvio que coletivamente estamos olhando para tristezas, estamos olhando para perdas de vida, mas quando a gente começa a perceber que há uma frequência muito permanente, esse luto não termina, essa energia ela não se completa. Viver um luto é diferente de viver de luto. E aí eu acho que esse é um ponto importante, porque a tristeza, assim como toda a emoção, ela é importante, ela tem o seu valor e ela é uma expressão de reação afetiva a partir daquilo que circunstancialmente a vida colocou. Mas quando eu me instalo e permaneço na tristeza, nesse não ir além da dor, aí tem um ponto importante, porque é nesse lugar onde eu posso começar a me reconhecer. Não é mais confortável, não é momentâneo. Eu estou nesse lugar. Então eu acho que o autorreconhecimento, ele é um dos lugares mais desafiadores, até porque esse rotular-se, estou depressivo, estou numa fase depressiva, ele é muito difícil para muitas pessoas, que podem inclusive querer fazer o mecanismo de lutar contra e
numa tentativa de mobilizar aí uma produtividade, uma resposta, buscar esses usos aí de aditivos, de acessórios, seja, né, da ordem mais da bebida, do cigarro, de estimulantes variados, para que eu saia desse estado. Então, inicialmente, tanto para quem está no processo, para quem vê o cônjuge vivendo isso, eu acho que o primeiro olhar essencial é a gente dizer sim, né? Dizer sim a um sintoma que está predominante, que não é natural, que não é comum, né? O tal do normal. Ah, é normal a gente viver isso. Vamos olhar com atenção devida, né? Se isso está predominando na rotina, isso merece uma atenção da parte que vive e da outra parte que está acompanhando o processo, portanto, está sendo diretamente afetada. Então, o sim é o passo inicial, e a partir daí, essas colocações que o Alex traz, né? Se há uma dor não vista, se há algo faltando, ao que esse momento está nos chamando a olhar? O que eu, que sou os 50% aqui dessa relação, como que eu tenho empatia e não vou entrar em energia de reação contrária, querendo eliminar, querendo fuçar e buscar as causas do que está acontecendo. Eu consigo olhar de forma solidária para essa questão? Eu consigo em mim reconhecer que tem um ponto que eu não estou dando conta? Esse é o sim urgente. Eu não estou dando conta, não está fácil lidar com isso. Não é um alívio temporário que vai me tirar daqui. E se eu já venho de um histórico que em outros momentos da minha vida eu tive experiência, seja de conviver com pessoas depressivas, ou eu já vivi fases da minha vida onde eu sei o quanto é esse lugar difícil de não querer, de não ter energia mínima para começar o dia, para pensar na lista de tarefas do que eu tenho a realizar, eu preciso olhar com muito respeito isso e não tratar com descaso. O que está acontecendo é um mega chamado da vida para que você pause e olhe. O que esse momento, não adianta a gente pensar amanhã, o que vai acontecer daqui a um tempo, é agora, né? Isso está tirando o seu foco de você, da vida e das relações que estão acontecendo. Então, isso é muito importante. Os sintomas são muito importantes, eles merecem o seu reconhecimento e o seu respeito. Então, vamos começar por aí, né? Eu acho que o olhar respeitoso aos sintomas é o primeiro passo. Não buscar alívio para disfarçá-los. Então, quando a gente começa a olhar inclusivamente para os sintomas, a gente já está estabelecendo um posicionamento diferente em relação ao que está acontecendo. Eu não estou disfarçando e falando, meu marido assim, ele está meio quietão, ou, eu não estou bem, eu estou de TPM, então eu não vou, eu vou arrumando como justificativas plausíveis para um estado emocional que está transbordando, não está cabendo dentro de mim essa energia. Então, eu acho que quando a gente começa a trabalhar com transparência, com reconhecimento de que sim, sou também frágil, esse é um ponto muito vulnerável em mim, e eu não sei como lidar com isso sozinho, eu acho que a gente já começa a dar espaço a esse amor, que foi o tema que a gente colocou, né? Porque a depressão, muitas vezes, ela reforça o isolamento. Isso é uma questão minha, me deixa. Vai lá, você quer sair, você quer fazer, não vou trabalhar, vou, né? Ela reforça a cisão, ela põe um bloqueio entre eu e o outro. Eu não estou legal, eu estou de mau humor, eu não sei conversar, então eu vou me isolando, eu vou me distanciando, eu vou me apartando cada vez mais das relações. E isso tende a ir para esses níveis de agravamento que o Alex fala, né? Então que a depressão ela vai num escalonamento. E quanto mais a gente disfarça e não olha abertamente para os sintomas com bons olhos, mais a gente está reforçando o isolamento e mais a gente vai não somente, talvez, né, viver quadro mais agravado, quanto tornar
essa dinâmica na convivência cada dia mais difícil de lidar. Então, quem está em situações desse tipo sabe porque entende exatamente isso que eu estou falando, né? É um distanciamento que ele parece que é a melhor medida, mas no fundo ele machuca demais e ele machuca todos os envolvidos, todos. É interessante, Lu, você falou de disfarçar. Então, Uhum. os casos graves a gente vai, todo mundo já vai entender. Nossa, vamos procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, porque está claro. Mas a depressão não começa no caso grave. Ela começa, e aqui que é Sim. o ponto, ela Uhum. começa numa ansiedade, numa necessidade de fuga. Então, o que a gente faz para disfarçar a própria dificuldade de olhar para algumas perdas? A gente trabalha demais, a gente bebe, a gente se envolve em inúmeras atividades, incluindo internet, redes sociais, é, a gente coloca a nossa intenção de ficar se dedicando demais aos outros, né, à família, aos filhos. Né? Para quê? Para que a gente não consiga olhar para o vazio que existe dentro de nós e para uma dificuldade, às vezes, de olhar para uma dor, né, para uma perda. Então, nesses casos leves, que seria importante a gente se investigar. Porque se você se olha, para um pouco e se pergunta por que eu estou fazendo isso? Por que eu fico tantas horas trocando mensagens no WhatsApp? Por que eu trabalho tanto além da conta? Por que eu preciso relaxar usando um álcool, usando algo assim externo para tirar a minha atenção? Então, se a gente vai desacelerando um pouquinho, aos poucos talvez a gente perceba que existe já um quadro de uma depressão leve, né, uma negação de algo instalado dentro de nós. E já desde esse ponto, nós já não estamos falando em relacionamento afetivo, nós não estamos com o outro. Nós estamos disfarçando, a gente tem uma tensão interna que nos afasta já do outro. Não temos, assim, uma atitude depressiva clássica, mas já estamos, até parece social, né? Então, as pessoas vão Uhum. achar, nossa, está tudo bem, mas não está. Então, a grande pergunta é isso. Né? O que me faz ficar preso a coisas, né, que, em excesso, que me tira de mim mesmo e, ao mesmo Uhum. tempo, me tira do outro. E pode ser que muitos de nós vamos perceber essa ligeira depressão, essa ligeira negação dentro de nós. E aí eu acho que o que se faz necessário de ser reconhecido é a questão da culpa. A gente também muitas vezes nega, disfarça, dissimula, porque há uma culpa, né? Nossa, eu tô falhando aqui, né? Eu não tô sendo mais a esposa legal, a mãe disponível, a filha prestativa, né? Eu tô falhando para as minhas relações. Então eu preciso dar um jeito, né, de disfarçar isso de mim mesma, né, como uma sensação de não aceitação dessa fragilidade, e aí eu vou buscar algum recurso de resposta rápida, de preferência, né? Porque eu não posso falhar. E a culpa compartilhada, porque quem convive vai também acessar essa culpa, né? Onde que eu falhei, né? Onde que a gente se perdeu que a pessoa que eu amo e divido a minha história, de repente está nesse lugar e eu não consigo ajudar, eu não consigo fazer ela se motivar, eu não consigo tirar ela daquele lugar. Então a culpa, né, Alex, eu acho que ela começa a fazer muito parte dessa relação, primeiro pessoal, A perante gente as começa a se relações, o que autopunir. vai, né, e que vai exatamente levar para esse lugar ainda mais de distanciamento, de se apartar dos outros e reforça cada vez mais o isolamento e a culpa de quem convive, né? É a impotência, né? Como que eu acesso? Eu não consigo chegar perto. Parece que tem algo entre nós e realmente tem algo entre vocês e é nesse ponto que a gente está trazendo essa conversa para que antes da gente querer entrar em qualquer lugar de solução, a gente olhe
e diga sim, a gente dê o devido reconhecimento. Eu acho que olhar para essa tristeza, olhar para esse vazio, olhar para essa desmotivação é o primeiro lugar, olhar para essa culpa, né? E sozinhos, muito difícil lidar com tudo isso. Né? E aí que a gente entende e dá muitas vezes orientação, pessoas que nos buscam, né, para, eu queria fazer uma constelação sobre a questão da depressão. A minha segunda ou terceira pergunta vai ser: você está em acompanhamento terapêutico? Porque isso é necessário, né? É uma coisa que sozinho é quase missão impossível a gente conseguir lidar. Seja você o cônjuge que acompanha alguém que está vivendo isso ou a própria pessoa, né? A gente precisa reconhecer que existem coisas que realmente a nossa vulnerabilidade requer auxílio. A gente vai pedir ajuda e química cerebral não se resolve com boa vontade, com